Não é na 45, não, professor? Agora sim. Pode ser, porque minha página é diferente, né? Porque o meu livro é do ano passado. O meu começa aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver falar. O meu é página 55. Tem esse exercício no livro de vocês ou não? Esse tem. Deixa eu mostrar. Calma aí. É a página 55 também. Ah, então tá. Então vamos lá na página 55. É essa mesmo, né? Isso mesmo. Essa mesmo. Então vamos lá, página 55. Ah, tá. A Ana Clara falou, não, professora, a gente não tá falando do exercício, não. A gente tá falando, estava com dúvidas. Ah, agora entendi. Então diz assim, olha, na página 55, questão 1, fala o seguinte. Observe no mapa as rotas percorridas pelas bandeiras e as áreas de povoamento definidas entre o século XVI e o século XVIII. Então, ele nos dá aqui um mapa cujo título é Povoamento do Território Brasileiro entre o século XV, ou melhor, século XVI e século XVIII, e ele mostra aqui algumas rotas, né? As rotas percorridas pelas bandeiras e as áreas de povoamento. Então, essas setinhas aí na coloração marrom ou vinho, enfim, não consigo identificar que cor é essa. Mas ele mostra aqui as principais rotas, né, das bandeiras. Então, nós temos rotas principalmente saindo do litoral e indo mais para o interior do nosso território. Percebam aí. As setas saem, por exemplo, de Recife, de Salvador, muitas saindo de São Vicente, tudo bem? E indo mais ao interior do Brasil, ou seja, saindo do lado leste do nosso território e indo para o lado oeste, tá? E aí ele mostra também as áreas de povoamento, né? Então ele mostra aqui a expansão dessas áreas de povoamento. Na coloração verdinha é o início da ocupação, né, do território brasileiro. Em amarelo, ele mostra um segundo momento de povoamento do nosso território. Em laranja, ele mostra esse crescimento desse processo de povoamento. Então, basicamente, nós estamos vendo aqui, nos mesmos locais para onde nós temos as setas que representam as bandeiras, para onde elas estão caminhando, há consequentemente uma expansão do povoamento, né? Então, em outras palavras, nós podemos deduzir a seguinte coisa: conforme as bandeiras foram avançando para o interior do Brasil, o povoamento também foi avançando para o interior do Brasil. E aí ele pergunta na letra A justamente isso. Ele pergunta o seguinte: qual é a relação entre as bandeiras e o povoamento? Eu já acabei meio que dando a resposta, né? Mas alguém gostaria de me responder essa letra A? Qual é a relação entre essas ações, né, chamadas de bandeiras, e o povoamento? Ninguém? Ai, meu Deus! Peraí, deixa eu pensar em uma resposta. Pensa assim, sem pressa. Perceba que a seta, assim como as setas que representam as bandeiras vão caminhando, o povoamento também vai se expandindo. Então, qual é a relação que nós podemos falar que está acontecendo? Porque os produtos foram acabando, as buscas foram acabadas, eles foram buscar produtos, essas coisas em outros continentes, outros lugares. Na verdade, Maria, é aquilo que eu havia falado com vocês lá no início, quando nós falávamos sobre aquele contexto em que o Sudeste não era tão importante para Portugal. Quem era mais importante era a região Nordeste. Porque nesse contexto em que o Nordeste era mais importante, os jesuítas e os colonos portugueses que estavam aqui no Sudeste, perfeito, Pedro, Basílio escreveu aí a resposta no chat, perfeito. Então, no contexto em que os colonos portugueses e os jesuítas que se encontravam no Sudeste nesse período de século XV ao século XVIII, mais ou menos, o que eles faziam aqui no Sudeste era o seguinte: eles saíam do litoral e iam para o interior, lembra que eu falei com vocês? Em busca de indígenas e em busca de produtos valiosos. Então, eles faziam esse processo de entradas e bandeiras, que eram essas expedições, e aí com isso eles iam ocupando cada vez mais as áreas mais ao interior do país.
Então, é o que o Pedro disse. As bandeiras, elas ajudavam no povoamento. Povoamento, gente, é basicamente ter população em uma área. Então, quando eu falo que é necessário povoar Sulacap, eu estou querendo dizer, em outras palavras, o seguinte: é necessário que hajam mais pessoas em Sulacap, tá? Então, as bandeiras, que eram essas expedições para o interior do Brasil, elas acabavam levando muitas pessoas para o interior. Porque esses colonos e esses jesuítas, muitas das vezes, eles saíam do litoral, iam para o interior e acabavam ficando lá pelo interior, morando, enfim, construindo ali cidades no interior do Brasil. Tudo bem? Então, Professora, oi, Maria. eu mandei aqui uma resposta com a sua explicação. Então me diga aí, o que você respondeu? Elas ajudavam no povoamento, levando populações para essas regiões. Perfeito, perfeito, Maria. Então, nesse contexto da atuação das bandeiras, o que nós tivemos foi uma expansão do território brasileiro. Eu lembro até que eu comentei com vocês, e até nesse mapa ele mostra aqui. Eu falei com vocês, gente, olha aí nesse mapa, no início do capítulo. Olha esse mapa aqui, perceba onde está a linha do Tratado de Tordesilhas. E que, teoricamente, Portugal não poderia ultrapassar aquela linha. Mas Portugal respeitou? Não. Portugal foi avançando, avançando, avançando pelo território do Brasil, ao ponto de a Espanha falar o seguinte: olha, vamos ignorar mesmo esse Tratado de Tordesilhas, e agora quem chegar num determinado local passa a ser o dono. Não tem mais isso de que as terras ao leste da linha do Tratado de Tordesilhas pertencem a Portugal e as terras ao oeste dessa linha pertencem à Espanha. Não existe mais isso. Porque Portugal já estava ignorando essa linha, esse traçado, né? Percebam, nesse mapa aqui da página 55, tem aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, essa linha aqui na vertical, marrom, né? Percebam que as setas, elas ultrapassam essa linha. Ou seja, as bandeiras, elas não respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Elas iam ultrapassando, avançando para o interior do Brasil e garantindo o povoamento dessas áreas. Então, perfeita a sua resposta, Basílio. Para quem não escreveu nada, eu dito aí, então, a resposta da questão 1, letra A. Então, você poderia colocar o seguinte: com a atuação. Professora, posso deixar? Ok? Pode sim, Maria, tá perfeita. Com a atuação das bandeiras, a ocupação portuguesa. Então, vamos lá. Com a atuação das bandeiras, vírgulas, a ocupação portuguesa se expandiu. A ocupação portuguesa se expandiu do litoral. A ocupação portuguesa se expandiu do litoral para o interior. Se expandiu do litoral para o interior da colônia. Ponto. Só isso. Tá bom? Então, com a atuação das bandeiras, vírgula, a ocupação portuguesa se expandiu do litoral para o interior da colônia. E aí, na letra B, ele pergunta o seguinte: que importância elas, no caso, fazendo referência às bandeiras, né? Então, que importância as bandeiras tiveram para a expansão do território português na América? Qual foi a importância dessas bandeiras para a expansão do território português na América? De que forma, através das bandeiras, Portugal conseguiu expandir o seu território? Porque, inicialmente, o Tratado de Tordesilhas limitava o território português aqui na América a essa faixa a leste da linha do Tratado de Tordesilhas. Mas as bandeiras, elas ignoraram essa linha. Lembram disso? Acabei de falar. Exatamente, Pedro. A busca por riquezas e a busca por indígenas fez com que essas bandeiras ultrapassassem a linha de Tratado de Tordesilhas
expandindo o território português na América. Porque, na real, Portugal só teria só seria dono, só ocuparia um pedacinho do Brasil, tá? A região norte, a região centro-oeste, uma boa parte da região sul do nosso país, inicialmente não pertencia ao Portugal. Só passou a estar sob domínio português porque Portugal ignorou a linha do Tratado de Tordesilhas. Passou batido por aquela linha. Tudo bem? Então, quando ele fala aqui que importância as bandeiras tiveram para a expansão do território português na América, é o seguinte: na medida em que essas expedições, né, as bandeiras, ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, Portugal acabava garantindo a expansão do território sob o seu domínio. Era basicamente isso, tá? Então, eu vou ditar aí essa letra B. Então, vamos lá. Letra B dessa questão 1, da página 55. À medida, esse A com crase, tá? A com aquele acento assim. À medida que ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, à medida que ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, quem ultrapassavam? Quem? As bandeiras, tá bom? Então, à medida que as bandeiras, ou à medida que ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, vírgula, Portugal, à medida que ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, vírgula, Portugal expandia as áreas, Portugal expandia as áreas sob o seu domínio. À medida que ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, vírgula, Portugal expandia as áreas sob o seu domínio. Foi? Acho que tranquilo, né? Então, vamos lá para a questão 2. Gente, se houver dúvida nas questões, vocês podem me interromper, tá? Seja aí pelo microfone, seja pelo chat. Se ninguém falar nada, eu entendo que tá tudo bem, aí eu vou avançando, tá bom? A questão 2 diz o seguinte: observe o gráfico chamado de Brasil, fluxo de imigração total entre 1820 e 1970, que está lá na página 49. Deixa eu colocar já lá na página 49. E responda as perguntas a seguir. Então, a gente já sabe que vai ter que usar esse gráficozinho aí da página 49 para responder essas questões. E aí, na letra A, ele pergunta: o que ocorreu no Brasil nessa época que incentivou a vinda de imigrantes? Então, Cresceu a industrialização. É o quê? Cresceu a industrialização. Na verdade, Diminuiu. Rodrigo, na verdade, esse período em que ele fala aqui, né, de 1820, ainda não tinha indústria no Brasil. Lembra que eu falei com vocês nas aulas sobre industrialização do Brasil que a indústria só surgiu em 1930 com Vargas? Então, nesse período aí de 1820, que é a data o ano que começa esse gráfico, até 1930, ou seja, até quase o final desse gráfico, nós não tínhamos indústrias. Então, era uma outra coisa, era uma outra atividade que atraiu os imigrantes. Qual foi a atividade que eu falei hoje com vocês que começou a atrair os imigrantes? Café. Café, perfeito. Então, ele pergunta aqui na letra A: o que ocorreu no Brasil nessa época que incentivou a vinda de imigrantes? E ainda pede o seguinte: cite o evento social e o evento econômico, ou seja, na economia o que estava acontecendo era o ciclo do café. E na sociedade, por que os imigrantes foram chamados aqui para o Brasil? Tipo, vem imigrantes, vem.
Porque Porque os donos de terra não queriam, se recusavam de pagar para escravos. perfeito, Rodrigo, perfeito. Porque estava ocorrendo a libertação dos escravos, né, que eram até então a mão de obra utilizada, e com isso havia necessidade de uma nova mão de obra. Então, quando ele pede aqui para citar o evento social e o evento econômico que acabaram atraindo muitos imigrantes, né, como a gente percebe aqui no gráfico, que começa a crescer gradualmente o número de imigrantes no Brasil, é porque socialmente estava havendo a libertação dos escravos, né, a abolição da escravatura de 1888. E, por outro lado, estava ocorrendo o ciclo do café, que acabava necessitando de mão de obra. Perfeito, Rodrigo. Então, letra A, para quem ainda não respondeu. Evento social. Aí você pode colocar 2 pontos. Abolição da escravatura em 1888. 1888. Tá? Então, o evento social foi a abolição da escravatura de 1888. Aí depois você coloca embaixo, evento econômico, 2 pontos. Qual é o evento econômico? Ciclo do café. Tá bom? Ou desenvolvimento da agricultura, enfim. Ou desenvolvimento da cafeicultura. Pedro falou aqui, a melhoria da economia brasileira. Sim, relacionada ao cultivo do café, tá? Se você colocar isso, ô Pedro, a melhoria da economia brasileira, você tem que completar. A melhoria da economia brasileira relacionada ao cultivo do café. Tá? Então tá, isso aí. Acho que foi, né? Então vamos lá para a letra B. A letra B pergunta o seguinte: para qual das regiões do IBGE esses imigrantes se dirigiram e por quê? Então, os imigrantes chegaram no Brasil para o Sudeste. Porque tinha maior quantidade de café. Por causa Perfeito. do café. Não vou nem falar mais nada, porque Maria já disse a resposta aí para vocês. Diga de novo, Maria, para os colegas que não escutaram. Porque lá era a região em que possuía a plantação do café. Perfeito. Sudeste, porque era no Sudeste que estavam as lavouras do café. É essa a resposta da letra B. Sudeste, ponto. Pois lá se encontravam as lavouras de café. Perfeito. Dá um tempinho aí para vocês escreverem para ir para a letra C. Foi, né? E aí ele fala o seguinte, na letra C. A partir de 1930, o Brasil voltou a receber um grande número de imigrantes. O que motivou esse movimento migratório? A industrialização. Aí sim, Rodrigo, a industrialização. Então, em 1930, então, na verdade, houve um começo de entrada de imigrantes no Brasil muito intensa lá em 1888, perdão, porque quando foi nesse contexto em que nós tivemos o fim da escravatura no Brasil, então não podia mais haver escravos. Então, houve entrada maciça de imigrantes europeus, e depois, gradualmente, esse número foi diminuindo. Mas em 1930, começou novamente a ter entrada de imigrantes. E aí, por quê? Por conta das indústrias. Tudo bem? Exatamente por conta disso. Então, letra C, a industrialização da região sudeste, né? Perfeito. Show. Na página seguinte, na página 56, tem um texto que fala sobre o café. Eu não vou fazer essa questão do texto com vocês, então já escrevam aí para casa, tá bom? Porque é basicamente um texto que é são questões de interpretação com base no texto. Então, só para não demorar muito, enfim, eu acho que é um exercício tranquilo, vocês conseguem fazer em casa sozinhos. Então já coloca aí que esse exercício 3 é para casa, tá bom? E aí a gente pula então para a página 57. Professora, você faz chamada? Não faço. Faço em off. Tá? Na página 57 tem uma questão que é essa sim nós vamos fazer, na questão 4, que diz o seguinte:
A Avenida Paulista foi um dos principais endereços da nova elite que surgiu com a cafeicultura e depois com a industrialização. As imagens 1, 2 e 3 são de 1911, 1976 e 2018, respectivamente. E aí ele pergunta na letra A, como era chamada a nova elite da cafeicultura? Eu falei isso com vocês. No ciclo do café, nós tínhamos um grupo, né, os donos dessas áreas de lavoura de café, eles tinham um grande poder político e econômico. E eles tinham um nome, eles eram chamados de uma determinada forma. Quem lembra? Vamos ver quem lembra. Como que eram chamados esses donos de grandes áreas de cultivo de café? Senhores feudais. Não tirei isso. Não. Eles eram Senhores de terra? quase isso, Maria. Eles eram conhecidos Eu sei o como nome, só que esqueci. barões do café. Ah, eu já sabia. Barões do café, tá bom? Então, letra A, essa elite era conhecida como barões do café. Então, eram aqueles caras, aquelas pessoas que tinham um grande poder político e econômico dentro desse contexto de ciclo do café, tá bom? Letra B. Qual era a importância dessa elite? Eu acabei já falando, né? Eles basicamente tinham um poder econômico. É barões Organizar. aquilo? Barões do café, na letra A. Na letra B, quando pergunta qual a importância deles, dessa elite, era que basicamente eles tinham um grande poder econômico e político, né? E aí eles acabavam exercendo uma grande influência sobre a sociedade. Então, na letra B, você escreveria: essa elite possuía grande poder econômico e político sobre a sociedade. Sobre a sociedade, né? Tá acabando, gente. Falta pouco. Na letra C, diz o seguinte: compare as fotos e complete o quadro. Então, ele dá aqui a numeração das fotos, 1, 2 e 3. Primeiro, ele pede para que nós venhamos colocar os anos. A foto 1 é de que ano mesmo? Que ele diz lá em cima? 1911. 1911. Então, coloquem aí que a foto 1 corresponde ao ano de 1911. A foto 2? 1976. 1976, perfeito. Eles tinham bastante poder econômico e político, Rian. Ah, obrigada, Maria. Agora que eu vi aqui a dúvida do Rian. A Vou Aninha escrever no também. chat. A Aninha respondeu aí também. Barões do café é igual poder político e econômico sobre a sociedade. E a foto 3, aí na letra C, corresponde a que ano? É 2018. 2018. E aí ele agora pergunta o seguinte: o que se destaca, o que mudou, o que permaneceu? Basicamente, ele quer que nós venhamos descrever as imagens, né? Então, sobre a foto 1, o que vocês falariam aí? Tinha Tem poucos poucos prédios prédios, e tinha poucas poucos construções automóveis. altas. Não, Poucas não tinha automóveis Não tinha automóvel, e poucas poucas construções. Construções. e muita vegetação, né? Essa partezinha verde, essa partezinha mais escura são as árvores. Então, na foto 1, você poderia colocar, então, o que nós comentamos. Poucos prédios, muita vegetação. Pode ser também, Aninha. A Aninha falou que pouca modernidade. Pode ser. A única coisa mais moderna que tem aqui é a rede elétrica, né? Que é aqui representada pelos postes e pela fiação. Então, na imagem, parece que não tem asfalto, a rua, não tem muitos prédios, sem veículos e por aí vai. Na foto 2, o que vocês escreveriam? Que parece ter mais automóveis, até trânsito. Exatamente. Aparecem mais veículos e mais prédios, né?
Ah, e asfalto também, né? Que a gente já vendo aqui a rua, a faixa de pedestre e tudo. Então, mais prédios e veículos e asfalto. E menos vegetação, né? Então, características da foto 2. E da foto 3, Construções mais elaboradas, maiores. mais modernos, né? Então, foto 3, muitos edifícios modernos. E pouquíssima, quase nenhuma vegetação, né? Não tem nenhuma, na verdade. Ah, tem uma no cantinho aqui, no canto Tô direito. vendo. Uma arvorezinha, quase Do nem dá lado pra da ver. palavrinha, que tá escrito do lado da imagem. É, exatamente. Nem dá pra ver direito. Então, quase nada de vegetação, mas muitos prédios modernos. Em outras palavras, gente, isso que a gente está fazendo é perceber como que a paisagem evoluiu nessa área da Avenida Paulista. É basicamente isso, tá? Na página seguinte, página 58, questão 5, diz o seguinte: a ascensão do Sudeste como principal região econômica do Brasil está associada a quais fatores socioeconômicos? Em outras palavras, ele está te perguntando, quais atividades econômicas fizeram da região Sudeste a principal região do Brasil? Vocês A lembram? Quais produção do foram? café. Café, mas antes do café nós tínhamos outras atividades. Outra atividade. O Cana-de-açúcar. açúcar. Não, açúcar do Sudeste até tentaram desenvolver, mas não deu muito certo. O ouro, lembra disso, gente? Então, o ouro, o café e a indústria foram os três, principais fatores socioeconômicos que contribuíram para o desenvolvimento da região Sudeste. Então, você coloca aí o ciclo do ouro, o ciclo do café e o processo de industrialização foram fundamentais para o desenvolvimento econômico da região Sudeste. O Basílio falou a riqueza do Estado e a população. Professora? Oi? Ué, tá sem som. Eita, Tá me mais O meu alguém? escutando? também ficou assim. O Sim. meu também ficou assim. Tenta sair e entrar, Gabriel. Eu vou Então, sair e o vou meu entrar. Isso. Caraca, né? Isso. eu saí. Tá aí, entra, Gabriel. Caramba. Que rolo. Professora, Oi. no seu livro tem a página 45, é meio que um mapa de antiguidade com duas Ah, perguntas. página 45? É, Ah, no meu também tem. Mas eu vou deixar vocês fazerem em casa esse. tá. Tá? Não vou fazer em aula hoje, não. Então, na questão 5, basicamente, então foram essas atividades econômicas, tá bem? O ouro, o café e a industrialização contribuíram para o desenvolvimento econômico da região Sudeste. Vocês poderiam... Ai, meu fone ficou preso aqui. Tô Vocês escutando poderiam... agora. Ai, que ótimo. Você conseguiu pegar a resposta da 5, Gabriel? Não. A resposta da 5 é o seguinte: o ouro, o café e a industrialização foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento econômico do Sudeste, tá bom? Tá. Ouro, café e industrialização. Então, basicamente, essa é a resposta do número 5. E aí vocês poderiam desenvolver um pouquinho mais falando sobre cada um desses momentos, tá? Falar que o ciclo do ouro, por exemplo, foi ali no século XIX, tá bom? Melhor dizendo, no século XVII, século XVIII. No século XIX teve o ciclo do ouro. Tô trocando tudo já. O ciclo do ouro foi o século XVII, século XVIII. No século XIX foi café. E a partir do século XX foi indústria. Agora sim, saiu. Então vocês poderiam acrescentar um pouco mais sobre cada um desses momentos, tá bom? Tá ok? Por último, aqui na questão 6, diz o seguinte: será que dá tempo? Dá, 5 minutos. Dá. No processo de industrialização, além da mão de obra, foram necessários vários outros recursos para as indústrias funcionarem. Quais eram esses recursos? Por que eram necessários? Funcionário, Sim, boa localização.
localização das indústrias, matéria-prima. Lembra que eu falei que as ferrovias, elas foram fundamentais, elas foram construídas no período do café, mas foram fundamentais para a indústria porque elas possibilitaram a circulação de matéria-prima. Então, além da mão de obra, as indústrias necessitaram da utilização das ferrovias e precisavam também de fontes de energia, né? Porque como que a máquina vai funcionar se não existir fonte de energia? Né? Pedro, o Basílio colocou aqui, máquinas, a localização, a Aninha disse também, todos esses fatores. Tá bom? Aninha, no lugar de produtos utilizáveis, eu colocaria matérias-primas. Tá bom? É isso. Funcionários também para... Funcionário, ele já falou, né? Ele falou mão de obra aqui no enunciado. Ah, tá. Eu não tinha visto. Vou escrever aqui. Tá bom? Então, energia, fonte de energia, como nós falamos, a matéria-prima, as ferrovias. Tudo isso foram os fatores necessários para que as indústrias conseguissem se desenvolver. Turma, sim, a Aninha falou aqui, água, que é o recurso natural. A água, Aninha, entra aí nesse grupo de fonte de energia, tudo bem? Porque a água, por exemplo, é o recurso utilizado para a geração de energia hidrelétrica, né? Então, sim. Turma, então, os demais exercícios vão ficar para casa, tá bom? É tudo X. Tem a 61, 60 e o final da 59 é só de marca X. Sim. Mas aí tem os exercícios da página 56, né? Aquela questão 3 que eu deixei para casa. 45. Isso. E dentro do capítulo, às vezes, tem alguns exercícios soltos, né? Então, não esqueçam de fazer eles também. Tá bom? Tá. Então, nesse capítulo, tudo que eu não... Então, 48 também. Tem Isso. trabalho. Tudo que eu não fiz fica para casa. Diga, Rodrigo. Você sabe quando que vai ser a próxima prova? Não sei. Vai ser início de agosto. Me perguntaram isso também. Eu já recebi o calendário, mas eu não lembro de cabeça. Mas eu sei que, se eu não me engano, o conteúdo vai até o capítulo 9, se eu não me engano. Tá? Então é isso. Mas assim que eu tiver uma data... O professor de matemática falou na aula da minha prima que vai ser início de agosto. Eu não vou falar de data, porque assim, até lá pode mudar as coisas. Então, né? Não adianta a gente se antecipar. Não adianta a gente se antecipar e depois eu falar, gente, então, mudou. Então vamos aguardar. 3 minutos. Mas não fiquem preocupados, não. Turma, dúvidas? Falem comigo. Não, nenhuma. Não. Não? Tá. Caso apareçam as dúvidas, vou estar lá pela Agenda Edu, tá? Então podem mandar as dúvidas de vocês já que eu vou responder com o maior carinho. Tudo bem? Um beijo pra vocês. Bom final de semana. Tchau, professora. Vou morrer de saudade de vocês, mas a gente se vê daqui a muito tempo. Lá no dia 29 só. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau. Pra